Bom dia, gente. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com Almir Narras. Ele é terapeuta, consultor sistêmico, conheceu o Almir de um grupo de estudos que eu participo ainda e também de um curso que eu fiz da visão sistêmica no empreendedorismo. O Almir é uma pessoa incrível, vocês vão ver como que conversar com ele abre as portas para muitas coisas na vida. Só queria arrumar aqui, né? Ver se meu fone tá funcionando direitinho. E vamos lá. Eu queria começar, na realidade, fazendo uma citação que eu acho muito importante para essa conversa que nós vamos ter hoje. É da Gilda Castanho Franco. Fala assim: pensar diferente, sentir diferente, agir diferente. Tentar ser mais feliz por outros caminhos que não os da repetição compulsiva de padrões que não dão certo e só trazem infelicidade. A esperança ilumina-se, a vida abre caminhos e o amor, quando libertado, é capaz de operar milagres. Eu queria fazer essa citação antes de começar porque eu acho que ela tem tudo a ver com o bate-papo que nós vamos fazer aqui. Eu só não estou conseguindo, gente, ver quem está entrando. Deixa eu ver se o Almir já entrou. Aproveita e manda o aviãozinho aí para as outras pessoas, para os casais, para a gente poder ajudar, né? As famílias. A constelação veio realmente para poder nos beneficiar com tantas questões que às vezes a gente não entende, né? Que a gente está tendo no casamento, na vida conjugal. Então aproveita, manda os aviãozinhos para as pessoas que elas possam participar, porque a visão sistêmica tem muito para poder contribuir, né? Sabe aquelas coisinhas que às vezes a gente acha assim que não tem solução? Pois através da visão sistêmica, da constelação, tudo se resolve. A gente passa a não olhar mais para o problema, mas para a solução, né? O Almir vai explicar um pouquinho, vai dar alguns exemplos. Esperar só ele entrar. Bom dia, Bom dia, Almir, tudo bem? tudo bem, Camila? E você? Bem, graças a Deus. Tá Almir, bom? Deixa eu melhorar a iluminação aqui pro pessoal. isso. Aqui eu, Beleza. agora ficou melhor. Almir, sabe o que você podia fazer para mim, um favor? Porque assim, você já está mergulhado nisso há muitos anos, né? Mas tem muita gente que ainda não sabe o que é a tal da visão sistêmica, né? E às vezes a gente está tão acostumada a falar. Então, se você puder fazer uma breve introdução do que é, só para as pessoas entenderem sobre o que será o assunto, você pode fazer isso? Posso sim, Camila. Em primeiro lugar, é uma satisfação estar com você e com a tua audiência aí. Eu, quando a gente fala aqui de visão sistêmica, né, nós estamos falando da visão da constelação familiar, porque a visão sistêmica, o pensamento sistêmico, ou mesmo a terapia sistêmica, ela é vamos dizer, um ambiente muito amplo de estudo e de abordagem do ser humano. O que eu tenho alguma experiência, porque estou com isso há quase 20 anos, estudando e trabalhando, é a constelação familiar, que é um modelo de terapia sistêmica. Basicamente, o que é? É uma maneira de estudar e compreender o ser humano e de procurar soluções para as questões da vida, olhando para o indivíduo como parte do seu contexto, ou seja, a sua família, basicamente. Mas não só família, nós estamos falando tanto da família de origem quanto família constituída,
mas também quando as questões têm a ver com o trabalho, o sistema profissional, né, a empresa ou qualquer outro ambiente profissional. O pensamento sistêmico, ele é muito antigo, né? Na verdade, assim, desde antes de Sócrates você já tem filósofos que abordam o fenômeno da vida como uma experiência coletiva. A ideia da individualidade ou de tentar explicar a vida olhando só para o indivíduo, ela é muito pouco presente na história da humanidade. Hoje em dia tem um certo predomínio disso, mas, na verdade, cada vez mais a gente vê uma abordagem que ela olha para a vida como sendo um fenômeno que acontece em rede. Então, a constelação familiar é mais uma dessas linhas de estudo e de proposta de solução que olha para a vida em rede, ou seja, sistêmica. Não sei... É interessante. Pode dizer. Não, é interessante você falar essa questão da individualidade, que eu acho que hoje os casais, né, uma das duas forças paradoxais que eles mais vivem é isso, né? É a individualidade, entender o ser humano como indivíduo e viver a coletividade, né? A relação ali a dois, a vida conjugal, né? Porque são duas forças ali que às vezes ficam assim se esbarrando, né? Eu escuto muitos casais que vivem nessa questão, assim, por exemplo, do trabalho. Aí um não respeita o outro no momento da carreira, na questão dos filhos, que é uma coisa que eu queria muito que a gente falasse também, né? Porque fica até uma disputa ali da criança. Enfim, eu acho que realmente essa questão da individualidade pesa muito, né? Hoje, dentro desse casamento contemporâneo. E concordo plenamente, né? Existe uma circunstância que é até um fenômeno social, geracional, né? Onde a gente vê hoje um predomínio de uma ideia dessa supremacia do eu sobre o nós, né? E, veja, cada um faz o que pode diante disso, né? O que eu tenho percebido, Camila, com o trabalho com casais e com famílias, né, que eu faço ao longo do tempo, é que tudo começa com dois, né? Eu só existo porque antes de existir esse um aqui, existiram dois, né? Teve um casal que um dia se encontrou, se olhou e, através do seu encontro, seja ele como quer que tenha sido, eu ganhei o direito de estar tendo essa experiência, essa bênção da vida, não é? Então, eu já sou, o um que eu sou é resultado de dois, ou seja, em mim eu trago algumas coisas que são heranças genéticas e tem, na visão sistêmica, uma herança ancestral, que além da genética, uma memória ancestral, que vem em parte do meu pai e em parte da minha mãe. Depois do nascimento, eu posso ter tido a experiência mais diversificada, né? Porque eu fiquei observando meus pais durante um tempo, se eles ficaram juntos, ou então eu fiquei só com a minha mãe, etc. e tal. Quer dizer, a minha experiência de vida, ela imprime em mim vivências que, quando eu chego na vida adulta, eu levo para frente. Quer dizer, a minha maneira, eu, Almir, e você, Camila, a maneira de cada um de nós olharmos para essa presença do outro na nossa vida, ela tem muito a ver com aquilo que nós trazemos do nosso clã, da nossa origem ancestral, e muito a ver com aquilo que foi a minha vivência do primeiro casal que eu observei, foi meu pai e a minha mãe. Mas se a gente pensa numa vida que avança, numa vida que gera novas vidas, isso só é possível através do encontro de duas pessoas, né? Por mais criativo, por mais desenvolvido que a gente tenha hoje recursos tecnológicos, por mais que se componham
diversos tipos de soluções hoje em dia, a vida só acontece porque um princípio masculino encontra-se com um princípio feminino, que, em função de como a natureza fez as coisas, fundamentalmente são diferentes. Então, quando a gente pensa em levar a vida adiante através de filhos, por exemplo, isso só vai ser possível através do encontro, de alguma forma, e a forma mais natural é através da relação sexual, né? E o que a gente também observa é que uma relação sadia e equilibrada com a presença do seu pai na sua vida e com a presença da sua mãe favorece com que você, na vida adulta, encontre os caminhos que são absolutamente individuais de conciliar a minha individualidade, ou seja, a vida, aquela parte da vida que eu vivo na primeira pessoa do singular, né, o eu, com aquilo que eu vivo na primeira pessoa do plural, né, o nós. E a gente vê muitas histórias que conseguem conjugar a vida, tanto no singular quanto no plural, de uma maneira harmoniosa, existindo espaço na vida para eu ser eu e para eu ser parte de nós, né? Então é uma arte, né? É uma arte, não é algo assim que a gente nasce sabendo, é um aprendizado, mas que é perfeitamente possível. E aí tem tantos aspectos que a gente pode abordar nessa nossa prosa aqui, que eu prefiro ver se você tem alguma coisa mais específica que você quer que eu trate, ou se a turma que está com a gente começa a ter alguma Pode dúvida, alguma perguntar pergunta. também, mas eu queria começar com uma minha. Você falou da individualidade, né, dessa questão do singular e o plural, e uma das coisas que eu acho, né, que a constelação contribui muito é a gente entender o pertencimento. Eu vou falar por mim. Eu venho de uma relação de pais separados, e aí eu tinha na minha cabeça, né, na minha imaturidade, que era só eu construir um casamento, uma vida a dois, uma família, que eu ia me pertencer, estava tudo ótimo. Mas eu não estava entendendo que o pertencimento da família de origem, ele é importante. Eu não corto, né? Não é porque eu crio, que você até falou no início antes, a Camila vem do Celso e da Luzia, que são meus pais. E eu vejo que muitas mulheres, até mesmo de outra geração, que eram reprimidas, oprimidas pelo pai, elas viam o casamento como uma solução de um problema, né, que veio lá de trás, ou como uma fuga da solidão. Enfim, né, tem inúmeras situações. E eu falo porque eu vivi isso, pensei assim, vou casar com o Gedeon, construir uma família e tá tudo ótimo. Mas a vida não flui, né? Se você não entende que tem alguns conflitos que precisam ser resolvidos lá atrás, as coisas não vão caminhar dessa forma, não é bem assim, cortando. E a constelação contribui muito para isso, né? Sim, perfeitamente. O que faz com que eu esteja em melhores condições e mais pronto para um relacionamento realmente adulto é que aquilo que me tocou como criança ou como adolescente, que tem a ver com a história do meu pai com minha mãe e a história dos meus pais comigo, né? Quanto mais isso estiver bem resolvido dentro de mim, mais eu estou inteiro, mais eu estou disponível para uma outra pessoa, um outro adulto, e eu posso ir para essa relação sem esperar que deste casamento ou desta relação eu obtenha aquilo que eu, quando criança, queria ter recebido de meu pai ou de minha mãe, ou dos dois, e eles não me deram, né? Quanto mais eu resolvo essas questões relacionadas com a minha própria história pessoal, menos exigências eu tenho e mais eu me torno uma pessoa leve para ser apenas quem eu sou e não tentar ser alguém para merecer ter alguém. Uhum. Desculpa. Eu também. Saúde. Obrigado. Para merecer ter alguém comigo, então eu não preciso forçar a minha natureza,
Eu posso apenas ser e expressar o que eu sou, e com isso também ser mais receptivo em relação apenas ao que o outro é. E isso se tornar um grande presente na minha vida. Ter alguém que pode estar comigo e ser quem é, e gostar de me fazer o bem, simplesmente porque se sente bem comigo. Isso faz uma relação leve, isso faz uma vida a dois que pode ser viva, pode ser produtiva e pode ser muito alegre e duradoura. Isso vai muito além daquele encontro inicial, daquela empatia inicial que nos torna apaixonados, né? É um amor que progride, é um amor que evolui com a vida e que se transforma de acordo com os movimentos da vida. Enquanto somente sou eu e ela, pode ser leve, pode ser gostoso, pode ser fluido, e é tão bom que aí não cabe só em nós, não é? Então vem um filho ou uma filha, porque isso que acontece entre nós, naturalmente pode se expandir. Eu estou falando, lógico, de um movimento em que tudo está bem, né? Tá. Em que tudo... eu sou uma pessoa bem resolvida, ela é uma pessoa bem resolvida com a sua história, cada um com a sua história. Quando nos encontramos, somos apenas eu e ela. Um homem comum, uma mulher comum, para viver um amor comum e único ao mesmo tempo. Então, aquilo que nos une como afinidades trabalha a favor disso, e também as diferenças entre nós, elas também trabalham a favor, porque você, né, você sabe ou é melhor em algumas coisas do que o seu parceiro, do que o seu marido, e ele é melhor do que você em algumas outras coisas, ou seja, eu mais você é mais do que dois, né? Resumidamente. E quando nesse ambiente o amor se expande e chega a um filho, esse círculo virtuoso continua. Essa criança vai ter com ela um casal que tem uma vida leve, uma vida amiga, uma vida de respeito, onde cada um pode ser cada um pode gostar das músicas que gosta, cada um pode gostar dos filmes que gosta, e a criança vê um ambiente onde papai e mamãe convivem muito bem. E isso traz a chamada segurança emocional. As crianças que têm como apoio, como amparo, um casal que consegue contar um com o outro de maneira amiga e onde o amor pode fluir livre, são crianças que não precisam muito de palestras de motivação, não precisam muito de buscar autoestima, amor próprio em livros de autoajuda, porque eles já vêm de uma base onde a própria história deles já é boa o suficiente. Elas não precisam, na vida adulta, encontrar alguém que compense as suas carências. Ela está pronta para encontrar alguém que possa receber o que ela tem para dar. Percebe? O movimento de vida é muito diferente, né? Bom, não sei se eu comentei o que você falou, ou se eu viajei muito aqui. Não, isso é o ideal, né? Agora eu vou pro real. É porque eu vejo muitos casais que depois que nascem os filhos, não colocando os filhos em primeiro lugar, né? Aí tem a questão da lei da hierarquia. Você podia falar um pouquinho sobre isso, né? Que o Bert, ele fala tanto dessa questão dos dois se olharem em primeiro lugar, né? É porque a constelação, e essa hierarquia, como a gente estuda nas constelações, ela vem da observação da ordem natural das coisas. Primeiro um casal se encontra, e depois desse encontro é que pode nascer uma criança.
Portanto, a criança só existe porque existe o pai, existe a mãe e existiu um encontro entre eles que gerou a criança. É claro que nós somos mamíferos, né? E como mamíferos, os filhotes, eles são frágeis. E durante os primeiros tempos de vida, é preciso que se dê uma prioridade a eles para que eles possam, então precisa do contato, precisa do olhar, precisa da nutrição, precisa dos cuidados, né? Que todos os mamíferos precisam. Depois de um tempo, quando o filhote começa a conquistar a sua autonomia, não faz o menor sentido o filhote continuar sendo prioridade. Pelo contrário, na maioria das espécies, ou praticamente em todas, você não encontra crianças de 30 anos de idade morando na casa do papai e da mamãe e sendo prioridade para a mamãe. A mamãe cuida mais do filho de 30 anos do que dá atenção para o papai. A gente não vê uma zebra fazendo isso, um antílope fazendo isso, um chimpanzé fazendo isso. Então, essa ideia de que a partir do momento que veio um filho, isso se torna, por um período além do necessário, prioritário para a mãe ou para o pai, isto é, na visão das constelações, uma desordem, uma quebra da hierarquia. Uma das coisas mais estruturantes emocionalmente é uma criança poder ver que a partir do momento que ela não precisa tanto dos seus pais, os seus pais têm amor suficiente entre eles para, por exemplo, fazer outra criança. Os seus pais ocupam um tempo dentro de casa para dançar juntos. Os seus pais sentam no sofá de mãos dadas com uma bacia de pipoca para assistir um filme juntos. Os seus pais se dão beijocas, os seus pais se olham com uma maneira que a criança não entende, mas ela sente que alguma coisa existe entre os dois e que é forte o suficiente. Isso para a estrutura emocional de uma criança, ela saber que os seus pais são fortes e que os une é muito forte e eles estão cuidando disso, um cuida do outro. Isso é a essência de uma, vamos dizer, de uma infância que tende a ser feliz, né? Os pais dão suas escapadinhas, tem hora que os pais estão quietinhos lá no quarto, o que será que eles estão fazendo? Ou seja, eles estão, de alguma forma, encontrando assunto, encontrando interesse entre eles, e a relação é uma relação viva. Isso faz com que a criança, lá no fundo, ela entenda que a felicidade dos pais não depende da existência dela. A existência dela enriquece muito a vida do casal. É uma grande alegria, não é uma coisa qualquer. Porém, antes da criança e depois da criança, os dois têm e conseguem manter algo que é genuíno e que vamos dizer, deles, do casal. A gente sabe, né, Camila, você trabalha com isso, a gente sabe que muitas vezes acontece de a mãe, né, você trabalha com mães basicamente, mas isso acontece com pais também, não é só com mães, que parece que as mães, inclusive elas mesmas, passam a ficar em segundo plano perante a existência de uma criança na vida delas. É porque a maternidade é algo tão forte, tão impactante, é tão grandioso o momento, a vivência, a experiência da maternidade é tão grandiosa que às vezes a pessoa se perde dela mesma. E com isso ela às vezes se perde do seu amor, quer dizer, a pessoa que deu a ela aquela criança como um presente da vida, fica perdida em algum lugar da rotina
e ela mesma fica em segundo plano. Isto não é bom para a criança. No fundo, isto não é bom para a criança. A criança quer ver a mãe feliz por ela mesma. Cada mãe que fica dependente da criança para estar feliz, há o risco de ser uma criança sobrecarregada. Então, o que a gente trabalha com constelação é que, por amor aos filhos, o casal se coloque no seu lugar de ser prioridade e consiga manter o ninho aquecido, consiga manter a relação carinhosa do casal, a relação amiga, a relação de proximidade, porque isso, na verdade, é a fonte da energia que faz com que a família progrida. Tá? Mas muitas pessoas precisam de uma correção de rota depois que nasce um filho. Por quê? Porque o contrato nupcial, ele muda. O contrato que eu fiz com ela, quando nós nos conhecemos e falamos, vamos embora fazer uma vida juntos? Vamos! A gente tinha umas cláusulas lá. Ninguém escreveu isso, mas estava na cabeça da gente, tinha até uns combinados e tal. E quando nasce um filho, isso muda, porque o equilíbrio de forças na família muda. Então o casal precisa revisar os contratos. Precisa ver quais são as novas cláusulas, o que agora me faz bem, o que é que faz bem para você, o que agora não tem tanta importância, o que continua importante e a gente não pode esquecer. Por exemplo, eu não posso esquecer de estar bem de saúde, eu não posso esquecer de estar equilibrado, eu não posso esquecer de me manter o máximo possível, né? Com o peso controlado, gostando de me vestir bem, gostando de cuidar da minha saúde, do meu bem-estar, gostando de estudar. Uma criança que entra em idade escolar e vê que a mãe continua estudando e que o pai continua estudando, ela vai ter vontade de estudar, naturalmente, né? Então a gente não pode esquecer da gente como indivíduo e a gente não pode esquecer do grande sócio no projeto de vida, né? Que é a chamada esposa ou o chamado marido. Aí o filho é só, vamos dizer, não é só como se fosse pouco, mas ele é como que uma extensão do que acontece com o casal. Né? Ele não é a razão de ser da mãe ou a razão de ser da criança, principalmente quando ele começa a se tornar autônomo. Né? Quanto mais a gente consegue respeitar o movimento de busca de autonomia do filho, orientar e dar vamos dizer, dar a nossa presença perante ele, melhor para ele. Para que ele aprenda o quanto antes a fazer boas escolhas para a sua própria vida. Né? Eu achei interessante que num grupo de estudo que eu participo com você, você falou assim que a criança não está preocupada com viagens, com brinquedos, com nada disso. O que mais vale é realmente o casal estar bem, né? A criança que ela é criada nesse ambiente em que os dois estão bem, já é meio caminho andado. Eu tenho, hoje em dia, eu tenho umas coisas comigo assim, né? Por exemplo, um casal se separou. Isso acontece, né? O casal se separou. Muitas vezes, a mãe, que a maior parte das vezes é quem fica com o filho ou com os filhos, ela tem uma série de preocupações, por exemplo, financeiras. Então ela quer garantir a melhor escola, ela quer garantir isso, aquilo para a criança e tal e tal. Isso é importante, tá bom, é segurança, beleza. Então, mas os acordos, às vezes, se preocupam excessivamente com isso. Ao invés do casal se preocupar, escuta, tá bom, entre nós dois não vai dar pé, mas nós temos um filho juntos, ou dois, ou três, como é que a gente pode ter uma boa convivência entre nós para que nós possamos continuar ambos cuidando dos nossos filhos? Quer dizer, esse equilíbrio de pai e mãe, independente de, inclusive, de estarem casados, é a melhor coisa que se pode dar para um filho, porque se nós, juntos, pudermos dar o amor de mãe e o amor de pai
mesmo morando separados, mesmo não tendo uma vida conjugal, se nós pudermos pagar uma escola, beleza. É melhor uma criança numa escola pública com pais que se respeitam e que dividem a sua atenção com os filhos, do que a melhor escola da cidade com pais que, quando a criança está com um, está falando mal do outro. Quando a criança está com outro, está falando mal do um. Para a criança, é melhor. Menos preocupação com aspectos financeiros, materiais, e mais cuidados emocionais. E percebe, isso começa também com os pais. Né? Então, primeiro os pais, mesmo quando eles estão separados. Né? Tá? Esquisito, né? Mas dá para entender. Parece paradoxal, né? Parece contraditório, mas essa visão da hierarquia como algo natural assim, por exemplo, né? Se você vai para uma outra categoria, para uma outra espécie de mamíferos, nas manadas, por exemplo, é melhor um filhote morrer do que morrer uma fêmea adulta. O filhote, lá no fundo, ele sabe que ele é menos importante, porque se a fêmea morrer, a chance dele sobreviver é mínima. Uhum. Então, a criança, no fundo, quando ela se vê um pouco menos importante do que os seus pais, ela se vê com a importância que ela realmente tem. E, com isto, ela está dentro de um fluxo natural da vida. Papai e mamãe se mantêm bem, portanto, eu olho para eles, eu vejo pessoas vivas, vívidas, dispostas, energéticas, motivadas para a vida. Pronto, eu estou seguro, Agora, aquela muito mãe, legal. aquela mãe que não dorme, que não mal se cuida, não se alimenta direito e tal, ela vai ficando desgastada, ela vai ficando entristecida. E com isso, a criança também sente, puxa, o que eu estou fazendo com a mamãe? Eu estou matando a minha mãe? Eu tô deixando ela triste? Sou eu? Será que sou eu? Isso são movimentos inconscientes da criança, tá? Não é algo assim, lógico, a gente foi criança, a gente sabe que a gente não pensava nisso. Mas, no trabalho com as constelações, a gente vê o quanto que isso é importante. Eu gosto muito da marca, do título, da tua marca, né? Do livre e feliz, né? E eu já falei para você que precisa do outro lado da moeda, do pai livre e feliz também. Um dia você vai pensar nisso. Mas a ideia é essa, para criar filhos livres, livres para a vida, livres para fazer as melhores escolhas para eles, a mãe e o pai e o casal precisam estar livres para amar. Livre, para mim o livre que você coloca é livre nesse sentido, livre para amar, livre para o meu amor, né? E o meu amor não está só nos filhos, meu amor está em mim, meu amor está no meu parceiro, e o filho é uma maravilha que vem de repente, né? É um pequeno milagre que chega para a nossa vida e que só aumenta, né? A liberdade e a felicidade. É verdade. Teve uma pessoa que me mandou uma pergunta no direct, quando eu anunciei que a gente ia falar da visão sistêmica, né, para a relação a dois, e ela me perguntou assim, se a escolha do parceiro, se a constelação trabalha isso, porque ela tem a sensação de que ela escolhe um parceiro com alguma coisa que nem ela entende, tipo um padrão que vem aí. E eu falei assim, ó, eu não vou te responder não, você assiste, eu não sei se ela está aqui, mas se você puder falar um pouquinho sobre isso. Posso. Na visão sistêmica é o seguinte, a maior mentira do amor romântico é o chamado enfim sós. Isso não existe. Por quê? Porque nós, cada indivíduo, por isso que é legal a gente conhecer a gente mesmo e a gente estar mais em paz com a nossa história, porque a gente se percebe dessa forma. Nós somos o resultado de toda uma vida que nos antecedeu.
não só a educação que a gente recebeu dos nossos pais, mas toda a trajetória da família, guerras, imigração, abandono, violência, opressão. A vida é cheia de situações maravilhosas, né? Grandes beneméritos, pessoas muito generosas, pessoas assim abençoadas com seu talento, mas também situações difíceis, né? Homens opressores, mulheres oprimidas, gerações de opressão do homem sobre a mulher. Isso é uma realidade que está no nosso subconsciente, tá na nossa memória ancestral. Então, o que acontece? Quando nós ganhamos a vida, o que a vida quer? O que o sistema familiar quer? Quer ir para frente. A vida quer melhorar. É isso que a vida que nos antecedeu. Quem está nos ouvindo aqui, quem está nos assistindo, que tem filhos, concorda com isso. Tudo que nós queremos é que nossos filhos tenham uma vida melhor que a nossa. Ponto. Nossos pais também queriam isso, nossos avós também queriam isso. Então, o que acontece? Quando a gente vai para a vida, a gente vai procurando o que pode nos fazer melhor, não é? Então, as escolhas às quais nós somos atraídos, na verdade, são como dois sistemas que se atraem. Eu olho para ela e olho para eles que estão do lado de lá. Para a família toda, para a história toda. É claro que eu não sei a história, mas nós somos seres vibrantes, vibracionais. Então, na vibração que eu sinto, além da atração física, a química, o jeito de olhar, o jeito de falar, aquela coisa toda mamífera, né, que acontece, existe algo que diz assim, nossa, ali tem coisas das quais nós precisamos. O meu sistema precisa de coisas que tem lá no sistema deles. Então, geralmente, você encontra, se você é de uma família de pessoas muito sérias, muito austeras e tal, e coisa, às vezes você encontra com alguém que a família é uma família de boêmios, uma família de gente bem-humorada, gente que fala alto, as festas são barulhentas. Aqui as famílias têm um filho, dois e tal, e coisa. Lá tem 5 filhos. Enfim, existem qualidades e defeitos do lado de lá que procuram pelas qualidades e defeitos do lado de cá. Então, isso que ela chamou de padrão, de fato existe. Agora, existem alguns padrões que a vida quer que a gente supere. Por exemplo, na nossa família existe uma repetição de um padrão. Os homens traem as mulheres. Estou pegando um exemplo assim, bem comum, né? Muitas vezes a menina vê isso e ela não gosta do que ela vê. Então ela rejeita a história das suas ancestrais oprimidas, traídas, humilhadas e tal, e ela rejeita isso, então ela vai para a vida querendo fazer diferente. E é impressionante que como aquilo que a pessoa rejeita a aprisiona. Uma das coisas que a gente descobre em constelação é que tudo que você rejeita e tudo que você teme te aprisiona. Então, se eu olho para o meu passado, olho para as mulheres oprimidas do meu passado e para os homens opressores do meu passado e digo, nossa, vocês pagaram um preço muito alto pela minha vida. Muito obrigada e, por favor, me abençoem se eu olho para a vida de uma maneira diferente. Veja, se eu me coloco assim, eu não quero mudar o passado, mesmo porque eu não sou capaz de mudar o passado. Eu aceito a ideia de que teve que ser assim, por algum motivo, né? Circunstâncias históricas, circunstâncias pessoais, e eu honro as mulheres traídas, as mulheres oprimidas, e digo, muito obrigado por vocês terem suportado, por vocês terem engolido tanto sapo,
terem se humilhado, e graças a esse extremo sacrifício, eu estou na vida. E seja eu um menino ou uma menina, se eu me harmonizo com isso, não quer dizer que eu ache lindo o que aconteceu, mas se eu apenas digo sim para esta realidade, eu me sinto mais livre para poder fazer uma escolha diferente. E se eu sou uma menina, eu posso escolher, se uma menina que se torna uma mulher, né? Eu posso escolher um bom homem para estar comigo. Se eu sou um menino que se torna um homem, eu posso escolher uma mulher que aceite ser tratada como igual, e não como inferior, e nem como superior. Agora, se eu vou com a culpa dos meus ancestrais masculinos opressores, eu vou escolher uma mulher autoritária, uma mulher mandona, uma mulher que tem que dizer como é que tem que ser as coisas. E isto, às vezes, não vai fazer nem a mulher feliz e nem o homem feliz. Então, os padrões também, determinados padrões existem para serem superados, quando a geração atual tem força suficiente para deixar no passado aquilo que passou. Muitas pessoas convivem com uma ideia maluca de vingança, vingar as suas ancestrais oprimidas. Eu conheço muitas mulheres que não têm um histórico de opressão, de traição, de convívio com machismo e coisa e tal, mas tem na cabeça delas uma ideia de que os homens, se não mentiram ainda para ela, um dia vão mentir. Se não traíram ainda, um dia vão trair. Portanto, o homem a gente tem que desconfiar deles. Eu lido com pessoas, né? Então eu vejo muito isso. Este é um tipo de um padrão que não deixa a pessoa livre. A pessoa está o tempo todo como se estivesse precisando ter uma coleira na mão segurando o outro. Quer dizer, nem ela é livre, nem o outro é livre. E eu estou falando de mulheres, mas da mesma forma eu falo dos homens, né? Eu estou pensando na tua audiência, não sei se tem muito homem acompanhando a gente. Estou vendo aqui Não, algumas pessoas. e Diga. existe um movimento feminista que tem tudo a ver com isso que você está falando, né? Que esses dias eu até vi uma enquete que deu maior repercussão, falando assim, se os homens não existissem por 24 horas, como é que você seria, né? E as mulheres, eu ia andar feliz, eu ia andar pela rua, eu ia andar com a roupa que eu quisesse. E assim, ok, a gente sabe que essa pergunta, que esse movimento foi por conta dessa sociedade patriarcal, opressora e tudo mais. Mas é o que você está falando, se a gente for agir com vingança, imagina acabar todos os homens, e aí, né? Que vida que nós vamos ter. Então é importante isso, porque é a nível inconsciente também, né, Almir? A gente está falando aqui, mas Sim. tem muitas mulheres que às vezes não têm noção que elas estão fazendo isso inconscientemente. Com certeza. Também vejo assim, Camila. E olha, a minha visão, eu sei que com isso eu corro o risco de ganhar algumas vaias da sua audiência, mas a minha visão, e não é uma visão masculina, é uma visão de alguém que estuda o assunto, é que o feminismo é apenas o outro lado da moeda do machismo. Tem vezes, assim, nos grupos de estudo, nos trabalhos com casais, nas oficinas que eu faço, que eu coloco tanta ênfase no lugar da mulher na vida, que tem gente que me pergunta, você é feminista? Eu costumo dizer, eu não sou nem feminista nem machista, mas eu sou mulherista e homista. Ou seja, a mulher, na sua essência, ela é uma manifestação da vida que, obviamente, foi muito maltratada. Foi. O movimento feminista, lá no século XX, lá atrás, no começo do século XX, até a primeira metade do século XX, até os anos 50, 60, foi muito necessário, porque foi um grito de basta do feminino em relação a séculos de opressão. Tá? Então, queimar sutiã em praça pública e coisa e tal, né? Beleza. Agora, eu
com a minha idade, né, eu vivi vamos dizer, o refluxo disso, ou seja, mulheres infelizes por achar que a felicidade é não existir homem. Né? Então aí a produção independente de filhos, isso já foi moda. Na minha juventude isso era moda. Não, a mulher decide, a mulher isso, a mulher aquilo. Isto vamos dizer, parte de um movimento, de um grito de basta das mulheres, mas obviamente é um movimento pendular. Era algo que ia para um extremo e a reação foi necessária. Agora, o que acontece com os pêndulos, né? Eles vão para o outro extremo e eles procuram o meio, até que o movimento vai se centrando. Então eu vi, por exemplo, muitas mulheres infelizes querendo ser um pouco homens na sua expressão profissional, por exemplo. Eu vi mulheres de uma primeira geração, quando as mulheres começaram a ocupar lugares de executivas em empresas, masculinizando a sua atitude, sufocando o seu feminino, sufocando aquilo que é um talento natural do feminino e muito necessário em todos os ambientes corporativos, na vida, na família e tal. Por quê? Porque para vencer no mundo masculino tem que ser meio bruto, meio guerreiro, meio duro, né? E, então, isso não fez a felicidade de muitas pessoas da minha geração. O que eu percebo é que abordagens como a da constelação e outras reconhecem existe uma grandeza do feminino que é central para a vida. Existe uma integridade, uma dignidade que quanto mais ela é respeitada, mais a vida melhora. Agora, isso não quer dizer que então o matriarcado deve substituir o patriarcado. Não é isso. A busca dessa complementariedade que a natureza proporcionou. O feminino precisa do masculino, o masculino precisa do feminino. Quando nós estamos falando do princípio da vida, né? Então é uma visão equânime de duas manifestações diferentes da natureza. Eu acho uma das ideias malucas essa história de que homem e mulher são iguais. Não são iguais. Não são. Por exemplo, fisiologicamente, a capacidade que a mulher tem de perder sangue durante um parto, se o homem perder 60% disso, ele morre. A mulher não. Quer dizer, então, assim, simplesmente isso, né? E isso não é só na fisiologia, não é só nos sistemas glandulares, no sistema hormonal. Isso tem um padrão vibratório para a vida que é fundamental, essencial. Então, a gente caminha aos poucos para uma ideia de um pós-feminismo. E tá bom, a gente convive, ainda tem uma parte do Brasil que está no século XVIII, ainda se mata mulher por ciúme. Isso não quer dizer que também não tem mulheres que matem homens por ciúme, mas o fenômeno social do feminicídio é algo terrível, quer dizer, mas assim, quem está vivendo no século XXI, né, quem está vivendo no que são valores que buscam realmente uma paz e não vencer uma guerra, esses olham para o diferente e dizem, nossa, tem aí alguém que eu preciso conhecer, que eu preciso respeitar. E isso vale entre etnias, isso vale entre ideologias, isso vale entre os sexos. Tem aí um diferente. E deve ter alguma coisa interessante nesse diferente. Deixa eu ver no que ele é melhor do que eu e o que eu posso contribuir com ele. E veja, isso não tem nada com ismo, não tem
não tem machismo, não tem feminismo. Nesse sentido, tá, meninas, não fiquem bravas comigo, eu respeito muito a força da presença do feminino. Mas onde isso começa, Camila? Em mim. Na minha maneira de olhar para minha mãe, na minha maneira de olhar para o meu pai, o masculino e o feminino encontram um ambiente respeitoso. Mesmo que, eventualmente, eles não se respeitaram. Para que eu exista, eles existem em mim. E eu estou aqui para melhorar a vida. Então, se eu puder, com o meu casamento, fazer algo um pouco melhor do que os meus ancestrais fizeram, show de bola. Para os meus filhos vai ser ainda melhor. Tá? Eu gostei que você falou que a gente busca a paz e não vencer a guerra. Eu acho que resume-se nisso, né? Essa polaridade aí, para não ficar quem vai ganhar, o feminino ou o masculino, né? E no microcosmo, quando a relação a dois vira uma briga de poder, é o começo do fim. É o começo do fim. É simples, não é tão complicado de ver isso. Porque quem quer viver... Tem gente que consegue fazer bodas de prata em guerra. Ah, tem. Mas esse não é um amor leve. Esse não é um amor tranquilo. O amor tranquilo é eu e ela. E aí, vamos junto, o que vai ser hoje? Vamos fazer o quê? Vamos fazer um feijãozinho? Vamos fazer um macarrão? O que nós vamos fazer com os nossos filhos hoje? Vamos rolar no tapete? Vamos passear num parque? Mas primeiro, eu e ela, né? Eu acho que a visão sistêmica tem muito para contribuir mesmo, né, para a vida a dois. Tem algum caso que a gente não falou, alguma coisa mais específica que você queria acrescentar? Porque eu fui falando, né? A gente vai falando da vida, e aí, às vezes, tem alguma coisa que você queria acrescentar. Antes, tem que dar um abraço aqui para a Milena que estava no curso do empreendedorismo, ela está aqui com o maridão, já mandou um abraço para você. Ô, Milena, beijo para vocês aí. Bom, o que eu posso acrescentar, né? Eu penso que quando a gente se aprofunda no estudo do ser humano, a gente percebe duas coisas que são aparentemente antagônicas, né? Essencialmente, nós somos muito semelhantes, né? Se a gente espremer bem as dificuldades que às vezes aparecem na vida de uma mulher, na vida de um homem ou na vida de um casal, elas têm raízes que são muito semelhantes, né? Tudo que nós precisamos como indivíduos é do amor. Tudo que nós precisamos como indivíduos é do respeito. Tudo que nós precisamos como indivíduos é de nos sentir parte, nos sentir bem aceitos. E isso vale para você, vale para mim, vale para os palestinos, para os judeus, vale para nós, não é? Por outro lado, a vida é tão interessante que, apesar dessa essência muito semelhante, cada história é absolutamente particular. Então, na medida em que a gente olha, por exemplo, vamos para ficar um pouco nesse tema, né, que nós estamos, se a gente olha, por exemplo, para os nossos relacionamentos anteriores, vamos dizer que quem está aqui hoje está num relacionamento, né? Se a gente olha para os relacionamentos anteriores e se a gente olha com profundidade, a gente vai ver o quanto eles nos prepararam para estarmos hoje numa relação melhor que antes. Mais madura, Por né? algo mais madura, mais experiente, mais, vamos dizer, melhor, né? Tem determinadas coisas que eu fiz, que eu parei de fazer, tem determinadas coisas que eu permiti que fizessem, que eu parei de permitir, e eu, com isso, eu consigo positivar as minhas próprias escolhas. Porque tem pessoas que estão
num relacionamento, mas elas estão muito, vamos dizer, elas se depreciam muito. Isso acontece muito. Não, eu vou ficar aqui porque eu não tenho condições, eu não mereço ninguém melhor. Uhum. Né? Isso acontece. Né? Tem pessoas que chegam para a gente e dizem, eu tenho dedo podre para escolher homem. Mulher fala isso. Muito. Eu fico triste cada vez que eu ouço isso, porque realmente é uma visão de si mesma que é uma visão muito depreciativa. Não é? E eu acho que ninguém é assim. Na verdade, a pessoa precisa despertar para o amor que existe na vida. Se ela não se sente amada pelo seu pai ou pela sua mãe, existe uma força maior que nos ama. Pode chamar do que quiser, pode chamar da natureza, pode chamar de Deus, mas existe uma força, um amor maior que vem para todos e que me mantém vivo. Então é com amor que eu posso olhar para mim e com isso eu posso me dispor a ser melhor hoje do que eu era há 5 anos, há 1 ano, há 6 meses. Pode ser num novo relacionamento, mas pode ser neste mesmo. Quer dizer, eu posso aos poucos me tornar alguém melhor. Por quê? Porque a vida, assim, continua melhorando. Quando eu olho para ela e vejo que ela está melhor do que ela estava, eu tenho vontade de melhorar também. Porque uma mulher dessa eu não quero que vá embora, eu quero que fique. Né? Então isso é altamente motivante. Né? Quando a gente se olha com amor, a gente se dá com mais amor. E ao dar a si mesmo, dar de si mesmo, a gente motiva o outro a também ser legal com a gente, fazer o bem para a gente. Então, esse olhar para os relacionamentos anteriores, sem culpa, ele também dá uma dignidade para as escolhas que nós fizemos. E aí, a gente não precisa ir para um relacionamento para fugir de outro. A pessoa não precisa casar para sair de casa, né? Por exemplo. Ela pode manter uma boa relação com a sua origem e avançar na vida. Então, acho que isso era importante ainda dizer. E que mais? Acho que é isso. Não sei se alguém... Estou vendo o pessoal batendo palminha, agradecendo. Sabedoria, quanta sabedoria. Olha, eu vou te falar isso também, Gedeon. Ele acompanhou um pouco do curso do empreendedorismo. Ele falou assim: nossa, sabe o que é minha vontade? Convidar o Almir para passar um dia em casa conversando. Porque é muita sabedoria mesmo. E você tem esse jeito assim, de acolher, né, de conversar sem julgamento, mas não deixa de ter o seu posicionamento, e é muito gostoso mesmo. Com certeza, foi um prazer assim, enorme para mim ter você aqui batendo esse papo. Todo mundo que comentou falou: ótima live, vai ficar salva, delícia de manhã. Então eu queria te agradecer. A gente tem 1 minuto e 30, porque o Instagram corta a gente. Mas eu queria te agradecer mesmo. Obrigada pela disponibilidade, por tanta sabedoria que você compartilhou aqui com a gente, viu? Parabéns para você pelo teu bonito trabalho, a sua bela proposta. Obrigada. Desejo felicidades para todos, um bom domingo, bem amoroso, bem carinhoso, massagem no pé, caminhada, luz do sol para todos. Isso mesmo. Um abraço, Camila. Um abraço, um feliz domingo para todo mundo, gente. Beijo. Tchau.